Olá, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Eu quero fazer esse vídeo especialmente para você que está me ouvindo, mas principalmente para uma irmã em Cristo Jesus, que é lá da Cabepec, que me fez algumas perguntas e eu quero tirar dúvida sobre perguntas para ela e para você que vai ouvir esse vídeo aí. Vai saber quem está ouvindo, né? Pela misericórdia de Deus, a gente é servo de Deus, servimos a Deus ali na congregação evangélica Cabepec, tá? E estamos ali adorando, invocando e bendizendo o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. É de manhã, minha esposa está aqui do meu lado, daqui a pouco ela começa a rir de mim aqui, minhas loucuras, ela fala. Mas olha, você que quer aprender a falar do amor de Deus, a pregar a palavra de Deus, existe uma inicial para isso. Você tem que falar do amor de Deus. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu não sei pregar, eu tenho vergonha de ir lá na frente e falar, eu não sei pregar. Eu chego numa igreja, às vezes a pessoa me dá a oportunidade para pregar uma palavra, para levar uma palavra, para trazer uma palavra da parte de Deus, e eu não sei, porque eu não tenho o dom de pregar. Irmãos, pregar, Moisés era pregador, mas ele conhecia Deus, ele conhecia os mistérios de Deus, o poder de Deus. Mas quando Deus mandou ele ir até Faraó, ele disse para Deus que não sabia falar. E Deus disse para ele assim: ó, Moisés, abre a sua boca que eu encho de palavras. E ainda colocou o irmão dele, Arão, para ser o intérprete, para falar por ele algumas vezes. Mas a maioria das vezes era Moisés que falava através do Espírito de Deus. E para você aprender a pregar, a levar uma palavra, é fácil, irmão. Primeiro passo, você tem que ler a Bíblia. Você tem que conhecer o que você vai falar. Você tem que saber o que você vai falar. Não é sair falando, pregando, expulsando o demônio e achar que é pregador. Não. Você tem que ter consciência do que você está falando, do que você está pregando. E saber, eu sempre falo isso, eu sempre ensino lá o pessoal da KBPEC e saber o significado das palavras. Entendeu? Para você não falar besteira. Porque o que tem de gente que diz que é pregador, que é preletor, que é evangelista, que é obreiro, falando besteira em cima de púlpito, não está escrito. E você não vai ser uma pessoa que vai falar besteira. Então você vai fazer o seguinte: primeiro passo, quando você for a uma igreja levar uma palavra da parte de Deus, você for convidado para pregar, para ser o preletor em uma igreja, então você vai fazer o seguinte: como você é uma pessoa que lê a Bíblia, conhece algumas histórias dentro da Bíblia, você vai pegar uma história da Bíblia, vamos pegar aqui, eu estava dando um exemplo agora há pouco para minha esposa, nossa irmã missionária Risonete, sobre uma história de Sara. Sara a Bíblia nos relata que tinha mais de 90 anos, vamos colocar 90 anos, e que um anjo apareceu ao esposo dela, e disse que ela ia ter um filho, e ela sorriu. E o anjo perguntou para Sara por que ela estava rindo, se ela não cria no poder de Deus. Isso é uma história. Por que eu estou falando essa história para vocês? Porque eu já li. Como que eu vou falar de algo que eu não li? Então você tem que ler a Bíblia. Lá em 1 de Salmo diz: meditai na palavra de Deus de dia e de noite, para que você seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que não tem dia nem tempo para que ela floresça, para que ela seja bonita, porque ela está à beira do ribeiro. Água significa vida. Quando você estiver falando de Sara, automaticamente na nave da igreja vai ter pessoas lá. Quando você estiver contando a história de Sara, Deus, Ele vai te dar palavras vai te dar palavras através de visões e revelações para você entregar para a igreja dentro do assunto da história que você contou ou está contando sobre Sara. Então, não é difícil você pregar na igreja. Você começa a falar: irmãos, Deus veio até o esposo de Sara. Outra coisa importante que eu quero que você lembre, nunca esqueça: respiração.
Não se empolga quando você estiver pregando, quando você estiver pregando. Não se empolga, porque você vai se perder. Fala mansamente. Fala devagar, não precisa correr, não precisa se desesperar. Então você vai contar a história. E o Espírito de Deus vai estar te lembrando sobre aquilo que você leu. E vai estar te inspirando para que você fale o assunto. Então você vai dizer, irmão, Sara era uma mulher de 90 anos. Uma mulher que, ao nosso ver nos dias de hoje, já não tinha mais condições de gerar uma criança, de gerar um filho. Mas Deus veio até o esposo dela e fez uma promessa para ela que ela iria ter um filho. E que esse filho seria uma bênção. Mas Sara, por falta de fé, não creu naquilo que Deus entregou ao esposo dela. Então, consequentemente, o anjo foi até ela e perguntou para ela porque ela estava rindo. Deus não era poderoso para poder fazer com que ela tenha um filho, sendo que foi Deus que formou ela e formou tudo e todas as coisas. E aí você automaticamente vai se dirigir à nave da igreja e vai dizer: você não crê que Deus pode realizar um desejo que você pediu para Deus? Ou um sonho que você tem? Ou um projeto que você tem na sua vida? Hoje Deus diz que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. É hoje é o dia da sua bênção. Irmãos, esse pedacinho que eu acabei de falar já é uma pregação. E aí você vai dar continuidade na história. Depois que você entregou o recado para a nave da igreja, para os irmãos, as irmãs que estão os ouvintes, começou a entregar o recado dentro da história. Quando o recado acabar, você volta para a história e começa a contar a história. E quando Deus fazer com que no meio da história você entregue o recado outra vez para a igreja, você entrega. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, você vai lembrar de alguns versículos que vai se encaixar com a história que você está contando, que você está relatando, que você está trazendo até a nave da igreja, ao povo de Deus. Então você vai lembrar das coisas impossíveis, que nós estamos falando de Sara, que Sara achou impossível ela ter um filho. Então você vai lembrar também no meio da trajetória dentro da Bíblia, você vai lembrar alguns versículos que falam sobre impossibilidade. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para aqueles que nele crê. Então você vai emendando um versículo no outro e o Espírito de Deus vai interpretando para você e já automaticamente vai entregando para a igreja. Então ser pregador, irmão, não é ser especial. Ser pregador da palavra, preletor, obreiro, missionário, tudo que envolve em trazer uma palavra para uma multidão ou para um povo, não é ser especial, não é ser melhor, não é falar bem, não é ser estudado, não, é dar lugar ao Espírito de Deus, dar lugar ao conhecimento que Deus nos traz. É assim que nós passamos a ser pregadores, obreiros de valores na presença de Deus. Esta é a informação que eu queria te passar. Se serviu, Deus te abençoe. Se não serviu, eu faço um outro vídeo depois e te explico melhor sobre o assunto. Amém? Mas olha, vai pregar? Tenha calma, mantenha sempre a calma. Fale sempre compassadamente, sempre de uma forma que as pessoas te entendam, tá? Não fale nada que você não consiga explicar. E nem que não fale nada que você não entenda, não entendeu perfeitamente. Não fale nada com dúvida. Sempre fale algo que você tenha certeza e que está dentro da Bíblia. Porque o que está acontecendo hoje, irmãos, as pessoas, a ignorância, ela abrange as pessoas. E aí o que acontece? A palavra ignorante significa falta de entendimento e conhecimento. O que acontece? As pessoas são muito enganadas nas igrejas por aí. Tem pessoas aí que aprendeu muita coisa errada e está levando isso. E para tirar depois, é difícil. Para ensinar o certo, é difícil. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. A paz e a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. E até logo.